Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o Jean Cláudio, que saiu do Brasil e se mudou para o Canadá com dinheiro só para sobreviver por 3 semanas no Canadá. Era tudo ou nada, né? Não se preparou para emigrar e, segundo ele, foi para o Canadá, entre aspas, quase fugido, né, Jean Cláudio? É isso aí. E aí ele foi para Quebec, né? Ele recebeu o visto e foi direto para Quebec. A gente vai conversar com ele para saber em detalhes a história. Vamos lá, roda a vinheta que esse papo promete, vai ser muito legal. Você veio sozinho mesmo, cara e coragem. Isso aí, lobo solitário. Você veio para Quebec, especificamente. Você foi para Quebec lá e você não foi para o Canadá, você foi para Quebec. Pois é. Então, imigrei sozinho, como você falou, e eu vim como trabalhador de TI. Quem acompanha o teu canal e quem está nessa pesquisa de imigração para o Canadá sabe como é que a imigração para TI é uma coisa um pouco mais fácil, né? Menos problemática, né? Então, eu pesquisei as minhas opções de imigração e dentro da minha pesquisa eu percebi que a imigração para o Quebec seria mais fácil. Até então, eu não falava uma palavra de francês. Olha! Entendeu? Não falava nada de francês. Aí, assistindo algumas palestras, eu descobri os programas de imigração para cá, para o Quebec, e aí descobri que tinha que aprender francês. A minha reação foi a reação da maioria dos brasileiros. Eu fiz, aprender francês, mas como era uma boa opção, eu falei, não, eu vou investir nisso. Eu já tinha um pouco de inglês, meu inglês não é de alto nível, não é avançado, mas já tinha um pouco, mas eu falei, cara, eu vou ter que começar o francês do zero. E aí comecei no curso de francês, um francês específico para a imigração para o Quebec. Bom, então assim, vamos primeiro que o pessoal tá se perguntando, né? Que assim, a gente comentou que você veio pra cá sem dinheiro, assim, você tinha dinheiro contado para 3 semanas. É verdade mesmo isso? É verdade. Eu tinha um dinheirinho guardado nos últimos 5 meses ou 4 meses antes da data que eu previa que eu partiria, porque eu tinha recebido uma oferta, aí você começa no processo, né, de visto, de permissão de trabalho, então pelos cálculos, dali a mais ou menos 4 meses eu ia receber o visto e ia poder partir. Só que aí, faltando assim aproximadamente uns 3 meses para eu partir, eu conheci uma menina e comecei a namorar. Assim, a gente começou a sair de uma maneira um pouco mais séria. Então eu falei assim, cara, eu estou me despedindo do Brasil, me despedindo da minha família, dos meus amigos, eu vou aproveitar o que der para aproveitar. Então, assim, eu torrei uma boa parte do dinheiro que eu tinha guardado. Eita, rapaz, até arrepiei, agora arrepiei. Olha só. Foi meio que isso. Eu falei, eu vou chegar lá, eu já vou começar a trabalhar de imediato, vai estar tranquilo e tal. E então, assim, esse dinheiro que eu tinha foi coisa de trabalho que eu tinha conseguido acumular. Eu não vendi nada, não vendi carro, não vendi eletrodoméstico. Minha casa está lá, porque a minha casa, como é própria, né, dentro do terreno da minha família, ela está lá fechadinha. Então eu não vendi nada, quer dizer, era só o dinheiro que eu tinha conseguido guardar. Suas economias de dinheiro mesmo, você tinha dinheiro para 3 semanas. Não que você, se precisasse numa emergência, alguma coisa assim, você ia conseguir levantar esse dinheiro de outra forma também, né? Talvez, eu não sei nem como, mas eu tenho família e tenho contatos no Brasil. Então, numa emergência, eu conseguiria um socorro. Mas dizer que eu tinha dinheiro guardado, eu não tinha, não. Eu tinha dinheiro para 3 semanas, mais ou menos. E foi assim, foi a conta certinha. Se qualquer coisa fugisse a minha ideia, a minha expectativa inicial, eu teria ficado realmente sem dinheiro. Então, foi certinho, entendeu? Ó, o pessoal que está julgando aí, não julgue. Cada caso é um caso. Assim, a história de cada pessoa é de um jeito. A gente sempre fala que é importante, né, guardar dinheiro quanto mais der, mas acontece. É a vida, é a vida. Entendo o seu lado, né? Você, em vez de esperar mais um pouco para juntar, você resolveu vir logo assim que saiu o visto, né? Foi mais ou menos isso. Na verdade, assim, a empresa que me contratou, como eu vim com o chamado visto fechado, né, de trabalho, eu já vim já com a empresa certa, a empresa estava me esperando.
Ah, ó, importante isso também, o pessoal também que eles escutam uma parte da história só, entendeu? Escutou uma parte, ah, não, então eu vou sem dinheiro mesmo. Veja bem, o Jean Cláudio já tinha sido contratado do Brasil. É importante esse ponto aí. Não, Eu gosto de exato. deixar claras as coisas aqui para não, o pessoal não falar. Como é que foi isso? Como é que funcionou? No Brasil, como é que você foi contratado? Então, aqui para o Quebec existe um departamento ligado ao governo chamado Quebec Internacional, que eles fazem programas de recrutamento no mundo e no Brasil, inclusive. Então, numa dessas, na única presencial do ano, que a maioria delas é online, mas eles chegam a fazer pelo menos uma por ano presencial. Então, foi em São Paulo, eu fui lá para São Paulo. Aí tem todo um processo, né? Você tem um período para você se inscrever, se candidatar às vagas que estão sendo ofertadas naquele processo seletivo. Aí você vai receber o convite para fazer entrevista ou não, se a empresa te escolher. E aí você, sendo escolhido para entrevista, você vai para São Paulo. É um evento de 3 dias. E aí você participa lá, faz entrevista, assiste palestra. É uma coisa bem legal, entendeu? E aí nessa eu fui entrevistado por algumas empresas e uma delas me fez a proposta. Eu Lá aceitei. mesmo. Lá mesmo. No caso, geralmente você não recebe a resposta na hora, acontece, mas é difícil. Mas a empresa gostou do meu perfil, e aí a gente fez mais uma entrevista online depois que eu já tinha voltado para o Rio, né? Que eu morava no Rio. E aí eu recebi a proposta mais ou menos um mês depois dessa entrevista, eu recebi a proposta. E aí começou o processo de visto. Você estava sem o dinheiro, mas você já estava com o emprego garantido. Então você ia ter entrada de qualquer jeito, né? Não, não foi uma irresponsabilidade. Você tinha uma garantia aí por trás, né? Então, Não, exatamente. Teria sido completamente diferente, por exemplo, se eu tivesse feito algum processo que já tivesse com visto aberto, né, e sem emprego, quando faz pelo Express Entry e tal, eu não teria feito isso. Aí vir com dinheiro para 3 semanas, aí seria uma loucura, porque sim. arriscar muito. Mesmo para um profissional de TI, eu acho que seria arriscar muito. Eu não faria Sim, isso. sim. Mas como você falou, como eu já estava com emprego, e eu já sabia, já estava combinado com a empresa que eu ia começar na semana seguinte da minha chegada. Então eu falei, cara, eu vou chegar, já vou começar a trabalhar, quer dizer, mesmo não estando com muito dinheiro, vai dar para equilibrar direitinho e Sim. deu. Agora, Entendeu? vamos falar dessa coisa de imigrar solteiro, né? Sozinho, assim. Como é que foi para você? Bom, imigrar solteiro tem as suas facilidades e as suas dificuldades, né? Inicialmente, para mim, ainda mais que eu acho que eu intensifiquei muito nos últimos meses o meu contato com os meus amigos e com a minha família, justamente porque eu estava indo embora. Eu já sabia que eu estava indo embora. Então, assim, a solidão foi uma coisa assim muito forte. Foi muito difícil. Eu acho que quando alguém imigra, por exemplo, casado, que no meu caso eu era solteiro, né, não tem como imigrar casado. Mas para quem é casado, eu acho que isso é mais tranquilo, porque você tem uma pessoa para conversar, coisa e tal. E eu não só imigrei solteiro, como eu vim para uma cidade onde eu não conhecia ninguém. É diferente se eu tivesse ido para uma cidade onde já conhecesse alguém, que eu conheço algumas pessoas, por exemplo, de Montreal, algumas pessoas de Quebec, moram em Quebec, a maioria são brasileiros que vieram antes, ou quebecois que eu conheci lá no Brasil. Então teria sido um pouco menos solitário, mas foi assim, essa parte foi muito difícil. É mais fácil, né, você administrar os problemas, as coisas quando você está sozinho, é muito mais fácil do que quando você tem uma família, uma esposa, tudo você são várias opiniões ali que você tem que acomodar. Sozinho, você faz o que dá na tua telha, se você ficar com pouco dinheiro, você consegue controlar mais fácil. Tem essa Então, vantagem, né? Tem o lado bom também, é. tem um lado bom, que é esse, assim, mas a parte da solidão foi bastante difícil no início. E mais ainda, é uma coisa que eu não sei se é o momento de falar, mas o impacto, né, de fazer essa imigração. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, e isso, particularmente para mim, foi uma coisa muito forte, entendeu? O impacto você está dizendo de toda a mudança, como é que é disso? Não, assim, não, literalmente a coisa de você sair do país que você viveu a vida toda, você conhece tudo,
e você chegar num país que, apesar de que eu já tinha visitado uma vez antes, eu tinha feito uma visita exploratória, mas você não conhece de verdade, né? Você vai começar a conhecer quando você começa a morar, né? Então, foi essa coisa assim, eu posso te dizer que nos primeiros 10 a 14 dias, eu experimentei basicamente assim como uma espécie de depressão. Foi uma coisa muito forte que eu não esperava. Eu esperava Olha, que fosse estar numa alegria muito grande. Foi um objetivo pelo qual eu trabalhei mais de 2 anos para conseguir. Foi uma luta e tal. Mas, na verdade, quando eu cheguei, assim, nas primeiras 2 semanas, eu senti um peso psicológico muito forte de ter deixado uma vida estável. Eu já estava acostumado com tudo no Brasil, cercado de amigos, próximo da família. Profissionalmente, eu era um profissional bem posicionado no Brasil. E, de repente, eu estava numa cidade onde eu não sabia nem onde ir para comprar um remédio, você entendeu? nasce de novo, né? Você é recém-nascido. Quase isso, é. Então, assim, logo que eu cheguei, não no primeiro dia, que no primeiro dia ainda estava naquele ritmo frenético, mas nos dias seguintes, eu senti como se eu tivesse, assim, tipo, eu matei a minha vida no Brasil e eu não tenho uma vida aqui ainda, entendeu? Eu sou, sei lá, eu sou perdido no mundo, que nem naquele filme O Terminal, que o Sim. personagem fica sem país ali. Eu É. tava assim, meio, caraca, e agora? O que que eu fiz? Eu pensei, cara, finalmente, eu faço muita besteira na vida, mas finalmente eu fiz assim a minha obra-prima das besteiras, entendeu? E isso, claro, nesse momento que eu não sei nem descrever por que que aconteceu, foi uma coisa psicológica estranha que eu não esperava, mas assim, eu mesmo depois fui me acalmando, falando, não, para começo de conversa, a minha vida no Brasil não acabou. A hora que eu quiser, se eu cismar, eu posso desistir, voltar. E tem minha casa, meu carro, tá tudo me esperando lá se eu quiser voltar. Isso é uma coisa que foi uma estratégia que eu defini de não vender nada, de não. Porque se desse ruim, eu tenho para onde voltar e não sofrer, entendeu? E você falou uma coisa legal, assim, todo mundo acaba sentindo isso, menor ou maior escala, assim, acaba sentindo. E também o quando a pessoa sente, né? Você sentiu 10 dias, começou 10 dias depois que você chegou, assim, Não, começou no dia seguinte, ah, já? literalmente. Nossa, olha, foi, As minhas primeiras 2 semanas foi de sofrimento, de chorar mesmo, assim. olha. É isso, e Entendeu? depende da pessoa também. Tem gente que começa um pouco depois, tem gente. Isso é muito variável. Agora, uma coisa interessante que você já chegou com o trabalho. Quando que você começou a trabalhar? Quando você chegou, você começou. Quanto tempo você começou entrou no trabalho? Então, eu cheguei aqui na terça-feira, dia 22 de outubro, e comecei a trabalhar na segunda-feira, dia 28, menos de uma semana depois de chegar. Entendi. Essa Entendeu? semaninha que você teve aí, você ficou já sofrendo aí, essa semana sem. Fiquei em Olha. casa, ainda fiquei. Eu peguei uma gripe terrível também, que não sei como, mas enfim. E aí fiquei ainda doente e sozinho, cara, foi assim, foi cavernoso. Imagina, né? Eu acho que essa intensidade de você ter vindo sozinho e tal, é realmente assim, ser uma semana, que besteira que eu fiz, né? Onde que eu fui me enfiar? Eu entendo completamente, entendo completamente. Você reverteu isso quando? Quando que você começou a reverter, assim? Então, para eu começar a melhorar dessa sensação, o que eu comecei a repetir para mim mesmo, a minha vida lá não acabou. Se der ruim aqui, eu posso voltar. Então, eu disse isso para mim mesmo como uma forma de me acalmar. E aí a coisa foi indo, eu começando a trabalhar, comecei a ter a minha vida social e tal, e fui me acostumando, né? Na verdade, eu acho que foi um susto, né, inicial. Hoje em dia, eu não tenho o menor arrependimento e muito pelo contrário, eu estou muito feliz de estar aqui. Mas a coisa bateu mal na minha cabeça. Eu acho que essa coisa de ser solteiro e estar sozinho, eu acho que ajudou a contribuir. Sim. A questão do planejamento, você não se planejou muito, né? Então, eu não me planejei muito, ou quase nada. Mas isso é uma coisa que você vai percebendo quando você chega. Eu me identifiquei muito com algumas coisas que aquele rapaz que você entrevistou, era o que tinha feito comentário dizendo que o sonho do Canadá era uma ilusão e tal. Porque ele mesmo no vídeo, ele admitiu, ele falou assim, então, eu não me preparei, sabe? Sim. Eu me identifiquei muito com essa fala dele, porque eu também não me preparei adequadamente. A minha história dele acabou sendo diferente por causa disso tudo, pela questão de já ter emprego e tudo mais.
Então eu não sofri nada das consequências que ele sofreu, mas muita coisa da preparação, na verdade, eu fui perceber estando aqui. Eu falei assim, cara, eu nem vi isso, eu devia ter pesquisado sobre isso, mas nem, entendeu? Não foi aquela coisa assim totalmente responsável, não. Muita coisa eu falei assim, cara, isso aí eu vou ver quando eu estiver lá. Mas eu acho que fica assim como alerta, né, para quem estiver nos assistindo. A coisa fica mais complicada quando você não pesquisa bem, não se informa bem sobre o que você vai enfrentar, as coisas que você precisa no dia a dia, como é que você consegue, porque você mudou de país, não a primeira vez no mercado, por exemplo, eu descobri isso. Foi difícil para fazer compras, porque eu não tinha referência de marca de praticamente nada. Tem algumas, né, tem algumas marcas que tem no Brasil que tem aqui, mas é pouca coisa. Então você fica assim, cara, como é que eu vou comprar? Na farmácia, por exemplo, é uma coisa curiosa, eu tive dificuldade nas primeiras vezes que eu fui à farmácia de comprar sabonete, porque a embalagem do sabonete aqui é diferente do Brasil. Então, você não tem aquela identificação visual de olhar para a prateleira e ver que tem sabonete ali. Então, falando assim, pode parecer uma coisa frívola, mas na prática, e tudo ao mesmo tempo, né? Porque você não tudo, imigra. né? Você tá falando de sabonete, mas pensa nisso, que isso é tudo, praticamente. Tudo, você não imigra aos pouquinhos, foi pum, é tudo de cara, entendeu? Então, se eu tivesse me preparado melhor, feito uma pesquisa mais profunda, eu acho que teria evitado aí alguns sofrimentos, como, por exemplo, ficar apertado de grana, porque eu não cheguei a ficar sem dinheiro, mas eu fiquei apertado. Pô, muito bacana. Jean Cláudio, quer passar algum contato? Acho que você vai colocar o meu e-mail na descrição do vídeo, como nos outros, né? Sou totalmente a favor de que mais pessoas venham para cá, mais brasileiros. Então, inclusive, eu cheguei a entrar em contato com o Maurílio, a gente trocou ideias, eu dei algumas informações para ele. Olha, Entendeu? bacana. Pelo e-mail, né, que estava na descrição do vídeo. Então, você coloca o meu e-mail, quem quiser mais informações detalhadas sobre como foi o processo, sobre coisas específicas. Eu não sou consultor, né? Então, a pessoa vai falar assim, perguntar, como é que é design gráfico aí? Como é que... Eu não sei, eu não sou design gráfico. Eu sei falar da minha profissão. Então, um profissional de TI, principalmente desenvolvedor, que tiver dúvidas se vai ter dificuldade de arrumar emprego ou como funciona o mercado, o pessoal pode me mandar e-mail que eu respondo com o maior prazer. Eu ajudo no que eu puder ajudar. Então o e-mail do Jean Cláudio está na descrição do vídeo. Queria agradecer a Jean Cláudio mais uma vez, sensacional. Prazer foi meu, cara. Obrigado aí. E se você tiver uma história legal também para contar aqui no Canadá Diário Documento, pode ser boa, pode ser ruim, que seja uma história interessante mesmo de vida, escreve pra gente, o e-mail tá aqui embaixo também na descrição do vídeo. Manda um resumo bem rápido da sua história pro e-mail e a gente combina a gravação, com certeza. Vai ser muito legal bater o papo com você também, do mesmo jeito que eu bati o papo com o Jean Cláudio, que foi excelente, foi excelente. A gente sempre cresce nessas conversas, é muito bacana. Legal, gostei muito também. Pessoal que tá ouvindo, dá um like pra gente, não esquece, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima. Muito legal essa entrevista, a gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né? Mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra para os membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior, que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente para poder criar um conteúdo mais completo, né? Mais detalhado, que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena dar uma olhada na playlist sem compromisso e conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui pro canal. É isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.